Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Vitória, professora de Física aqui do DET Online. Hoje, para encerrar a nossa parte de ótica, iremos aprender o olho humano e os problemas de visão. Uma matéria muito interessante, afinal é interessante juntar física com biologia e também que é cobrada na prova do Enem. E também, só um parênteses, às vezes vai fazer uma faculdade particular, né? Vai tentar um vestibular particular para uma medicina da vida. Isso aqui também costuma ser cobrado nos vestibulares de faculdades particulares de medicina. Então, vamos para a física do olho humano. Lembrando aqui, gente, que o nosso objetivo é trabalhar a física do olho humano. É entender o olho humano enquanto um instrumento óptico. Muitas das coisas de biologia aprofundada provavelmente não saberei te responder. E provavelmente também não irei aprofundar. Nosso objetivo aqui é uma análise física de como enxergamos e dos problemas de visão. Então vamos lá, a estrutura de um olho que interessa para a física. O seu olho ele é composto primeiro, aqui do lado de fora, de uma membrana transparente. Essa membrana, se ela for saudável, ela é transparente e ela é esférica. O nome dela é córnea. Alguns problemas de visão estão relacionados à falta de transparência ou a deformações na sua córnea. Uma córnea saudável é transparente e é esférica. E logo após ela, nós temos um orifício. Orifício este que deixa a luz entrar, chamado de pupila. A pupila é um buraquinho que você tem no seu olho e o tamanho dela é regulável. Regulável de acordo com a quantidade de luz do ambiente em que você está. Se você estiver num ambiente muito iluminado, a sua pupila tende a contrair, para diminuir um pouco a intensidade de luz que entra nela. E se você estiver num ambiente pouco iluminado, aí a sua pupila expande para aumentar a quantidade de luz que passa por ela. Então temos córnea e temos pupila. O pupila que é esse orifício. Logo atrás da pupila, há uma outra membraninha que é, na verdade, a lente do nosso olho. Essa membraninha se chama cristalino. E aqui eu estou representando com a cor verde, mas também é transparente. E esse cristalino é a lente de dentro do seu olho. Esse cristalino vai juntar os raios de luz que entram pela pupila. Então, como ele junta os raios de luz, esse cristalino atua enquanto uma lente convergente. Porque junta os raios de luz. Logo após o cristalino, a gente tem o corpo do seu olho, e no fundo do seu olho, pensando na sua parte de dentro, no fundo do seu olho, há a retina, que é a estrutura do olho onde a imagem do que você enxerga será formada. Essa imagem é formada no fundo do seu olho, na retina. A retina transfere essa imagem para o nervo óptico. O nervo óptico envia essa mensagem para o seu cérebro. O seu cérebro interpreta essa imagem e aí você enxerga. Então, na verdade, o que te permite enxergar, o que te permite interpretar a luz que chega aos seus olhos, é o seu cérebro. Mas é o seu olho que capta essa imagem. E é o seu olho que envia essa imagem para o cérebro. Agora que a gente já sabe nomear as estruturas, vamos entender como é que é o caminho da luz, desde a entrada no seu olho até a chegada na retina. Tenho aqui, então, na frente dos seus olhos um objeto. Uma setinha. Eu vou tracejar os raios de luz que saem desse objeto e entram no seu olho. Para isso, eu vou pegar a pontinha de cima e a pontinha de baixo. Algo que a gente já está acostumado a fazer. E a gente sabe que os raios de luz se propagam em linha reta. Então, esses raios de luz, vamos supor,
vão entrar aqui nos seus olhos. E a primeira estrutura pela qual essa luz passa é a córnea. E a córnea já dá uma juntada nesses raios de luz. A gente tem que considerar a refração da luz. Quando ela muda de meio, ela muda de velocidade. Mudando de velocidade, muda a trajetória. A córnea, então, vai ser a primeira estrutura que une esses raios de luz. Então, esses raios de luz, ao passar pela córnea, eles já sofrem uma convergência. Até porque esses raios de luz têm que entrar pela pupila. Ao passar pela pupila, que nada mais é do que um orifício, logo atrás eu tenho realmente a lente convergente do nosso olho. E isso é o cristalino. O cristalino, ele sim vai juntar bem os raios de luz. Então, eu estou achando até, inclusive, que eu vou deixar a córnea juntando menos. Junta pouco, córnea, junta pouco. Aí vai entrar pela pupila, que eu vou precisar aumentar aqui no nosso desenho. E ela realmente aumenta. E aí o cristalino vai novamente juntar esses raios. Uma vez que ele é a nossa lente convergente. E esses raios que foram convergidos chegam até a retina. Olha aqui, o cristalino juntando esses raios. E esses raios chegam na retina. Nesse ponto aqui, em que há o encontro dos raios de luz, nesse ponto eu tenho a formação da minha imagem. Nesse ponto aqui, eu vou ter a imagem da minha seta sendo formada. O que acontece aqui? Acontece que, uma vez que essa imagem é formada lá atrás por uma lente convergente, a imagem formada dentro do seu olho é uma imagem real, invertida, e reduzida. A imagem que chega lá no fundo do seu olho é real, invertida e reduzida. Mas você não enxerga tudo real, invertido e reduzido aí no seu dia. Olha aí, você está enxergando as coisas de cabeça para cima, tal qual elas estão. Por quê? Porque o cérebro desempenha esse trabalho. Essa imagem vai ser enviada para o cérebro e ele vai desinverter essa imagem, além de colocá-la no tamanho real. E aí, então, eu tenho a imagem que a gente enxerga. Eu enxergo as coisas de cabeça para cima, tal qual estão. Por quê? Porque o cérebro faz esse papel. Perceba que, para essa imagem ficar nítida, para eu conseguir enxergar bem essa imagem, ela precisa ser formada lá na retina. Porque é lá na retina, quando esses raios chegam juntos, que o meu nervo óptico capta e envia para o cérebro. Os problemas de visão acontecem justamente quando esses raios de luz se cruzam antes da retina ou esses raios de luz se cruzariam após a retina. Nessa situação, eu não vou ter uma imagem nítida. Afinal, uma imagem é nítida quando o encontro dos raios ocorre na retina, porque é ali que eu tenho as células que captam e enviam pelo nervo óptico para o cérebro. Um olho saudável, e aí, quando eu falo olho saudável, entende-se um olho que não tem problema nenhum de visão. Um olho que não tem miopia, nem hipermetropia, nem presbiopia. Um olho saudável tem como ponto próximo é o mais perto que esse olho enxerga. Um olho saudável tem como ponto próximo, o mais perto que ele enxerga, 25 centímetros. Se o seu olho é saudável, você não enxerga 5 centímetros com nitidez, não. Se o seu olho é saudável, você não enxerga 10 centímetros com nitidez, não. Se o seu olho é saudável, o seu ponto próximo, o mais perto que você enxerga com nitidez, é 25 centímetros. É aqui. E o mais longe que você enxerga com nitidez, se o seu olho for saudável, ou seja, o ponto remoto, é o infinito.
Um olho saudável enxerga de 25 centímetros até o infinito. É lógico que isso é ideal, é o idealizado de um olho saudável. Mas seria isso, o mais perto 25 centímetros e o mais afastado infinito. Mas atenção, o seu olho não é capaz de enxergar ao mesmo tempo, com nitidez, um objeto a 25 centímetros e um objeto no infinito. Você pode perceber aí que quando você observa algo perto de você, tudo quanto é objeto no fundo fica sem nitidez. E quando você olha para algo longe de você, tudo que está perto fica sem nitidez. O nosso olho ele é capaz de enxergar objetos perto e longe, mas não simultaneamente. Eu enxergo os de perto bem, então os de longe ficam sem nitidez. Eu enxergo os de longe bem, então os de perto ficam sem nitidez. Isso acontece porque o nosso cristalino é capaz de adaptar. O nosso cristalino, que é uma lente, ele é capaz de mudar a distância focal dele, dependendo de qual objeto que eu quero focar. Uma última observação com relação ao olho saudável, esse negócio do ponto remoto ser infinito, lógico, gente, é idealizado, é uma questão física. O seu olho não dá conta de enxergar no infinito. Mas seria isso, 25 centímetros de ponto próximo e infinito de ponto remoto, o mais distante possível. Mas se o seu olho tem problemas de visão, você tem alguma... Esqueci a palavra que eu queria. Não é dificuldade que eu quero, não. Mas se o seu olho tem problema de visão, o seu ponto próximo ou o seu ponto remoto não terão os valores de um olho saudável. Ou o seu ponto próximo vai ficar mais distante, ou o seu ponto remoto vai ficar mais próximo. Então, vamos ver o que acontece quando você tem problemas de visão. Posso apagar aqui a estrutura do nosso olho? Então, bora. Então vamos para os problemas de visão. O que acontece quando a sua visão não é de um olho saudável? A começar pelo problema de visão mais comum, pelo menos entre as pessoas que conheço, que é a miopia. Na verdade, estou falando que ele é mais comum, mas não tem absolutamente dado nenhum aí de porcentagem de pessoas míopes para pessoas hipermétropes. É comum na minha vida, pois sou e sofro por ser. E aí, então, a miopia é um problema de visão
que dificulta ou que impede enxergar objetos distantes. Eu, enquanto míope, não enxergo as coisas longe de mim. Eu preciso colocar as coisas aqui, vez ou outra. Então, a dificuldade da miopia é de objetos distantes. Isso quer dizer que para um olho que tem miopia, o ponto remoto, o ponto mais longe possível que eu enxergo, não é o infinito. O ponto remoto é menor do que o infinito. Ponto remoto menor que o infinito. Eu nunca que enxergo as coisas no infinito. Nunca. Enxergo as coisas coladas no meu nariz. Por quê? Porque tenho miopia, então o meu ponto remoto é menor do que o infinito. E isso acontece por um desses dois motivos. Lembra, para que eu enxergue com nitidez, a imagem tem que ser gerada na minha retina. Para eu enxergar com nitidez, o cruzamento dos raios tem que ocorrer na minha retina. Um olho míope, ele é míope por um desses dois motivos. Ou porque o cristalino, a lentezinha, ou porque a lentezinha do seu olho, o cristalino, converge muito, ou porque o seu olho é alongado. O que acontece no caso de uma miopia é ou o cristalino converge muito, ou o seu olho é mais alongado. E aí, nesse caso, o cruzamento dos raios se dá antes da retina. Olha onde esses raios estão cruzando. Isso quer dizer que quando esses raios chegam lá na retina, eles já não estão mais cruzados. E então eu não enxergo com nitidez, porque para eu enxergar com nitidez, eu preciso que o cruzamento ocorra na retina. Um olho míope, ou porque o cristalino converge muito, ou porque o seu formato é alongado, não converge os raios na retina, converge antes, no meio do olho. E aí, inclusive, você vai usar isso para lembrar. Miopia, meio do olho. Miopia, meio do olho, miopia. Para lembrar que o cruzamento acontece no meio do olho, antes da retina. Porque se o cruzamento está ocorrendo antes da retina, eu preciso jogar esse cruzamento lá para trás. Para eu enxergar com nitidez, o cruzamento deve ocorrer na retina. Se está acontecendo antes da retina, eu vou precisar enviar esses raios mais para trás. Como que eu faço isso? Eu vou corrigir esse problema com uma lente divergente. Porque a lente divergente vai abrir esses raios. A lente divergente vai abrir um pouco esses raios, e aí eu estou desenhando os novos raios agora de roxo, vai abrir um pouco esses raios, e quando esses raios forem convergidos pelo cristalino, eles vão encostar lá na retina. Então, eu uso uma lente divergente. Hoje eu estou botando a pupila bem grande, mas é só porque se eu ficar desenhando as coisas muito pertinho, vai ficar tudo muito pertinho, não vai dar para enxergar. Então, eu estou aumentando a pupila para os raios passarem por ela. Mas eu quero que você entenda que eu boto uma lente divergente, porque ela vai abrir um pouco esses raios de luz. E aí, quando esses raios de luz passarem pelo cristalino, o cristalino converge eles e converge eles de forma que eles encostem lá na retina, para que essa pessoa consiga enxergar com nitidez. Então, a correção da miopia é uma lente divergente. É o que corrige a miopia divergente. Vamos para a hipermetropia.
O problema da hipermetropia é objetos pertos. São os objetos que estão perto do olho. Isso quer dizer que o ponto próximo de uma pessoa que tem hipermetropia não é 25 centímetros. O ponto próximo de uma pessoa que tem hipermetropia é maior do que 25 centímetros. Afinal, essa pessoa tem dificuldade de enxergar objetos de perto. Objetos próximos. Isso quer dizer, então, que uma pessoa com hipermetropia tem o ponto próximo maior do que os 25 centímetros. Ela não enxerga nada aqui, é a partir disso, além daqui. E por que que isso acontece? Aí é exatamente o oposto da miopia. Ou acontece porque o olho hipermétrope converge pouco, ou porque ele é um olho curto, encurtado. E aí, ou ele converge pouco, ou ele é encurtado. Vou desenhar aqui o nosso cristalino, aqui atrás da pupila, e já vou desenhar uma pupila grande, para não precisar ficar aumentando ela. E aí, presta atenção aqui. Os raios de luz, ao passar pela pupila e depois pelo cristalino, como é um olho com hipermetropia, ou o cristalino não converge tudo que deveria, ou o olho é curto. E, consequentemente, o encontro desses raios acontece depois da retina. Aconteceria depois da retina. Olha aqui. Isso quer dizer que na retina, esses raios ainda não se cruzaram. Mas aí a gente volta naquele combinado, né? Naquele combinado não, naquele fato. Que para eu enxergar direito, a luz precisa se cruzar na minha retina. Se ela se cruzaria depois da minha retina, não serve. Não serve, eu não enxergo com nitidez. Para corrigir isso, eu vou colocar uma lente convergente. Se o meu cristalino não está convergindo, pois bem, a lente vai convergir por ele. E aí essa lente já começa a convergir a partir dela. Olha aqui. Passando para o cristalino, converge mais ainda. E esses raios se encontram na retina, como deve ser para essa pessoa enxergar com nitidez. Então, a correção de um olho com hipermetropia é lente convergente. Lente convergente. E vamos para o último problema de visão que dá para corrigir com lente esférica, que é a presbiopia. Você pode estar se perguntando aí com relação ao astigmatismo. O astigmatismo, ele não vai ser corrigido com lentes esféricas. O astigmatismo vai ser corrigido com uma lente chamada de cilíndrica. Ela tem características diferentes da lente esférica. Isso porque o astigmatismo não é um problema de cristalino. O astigmatismo é um problema na córnea. Córnea, essa parte de fora que a gente comentou. Uma córnea saudável é transparente e é esférica. E se você tem astigmatismo, a sua córnea é ovalada. Seu problema está desse lado de fora do seu olho. A córnea ovalada faz com que os raios refratem cada um em uma direção, que não refratem todos na mesma direção. E é por isso que uma pessoa que tem astigmatismo enxerga as luzes todas estouradas. Isso acontece porque realmente a luz chega no olho dele desviando de uma maneira que não é a maneira que uma córnea esférica faria. Como a córnea ovalada, cada raio de luz desvia com uma certa inclinação. E é por isso que chega tudo estourado no seu olho.
E aí a gente não vai aprofundar, porque a correção não é lente esférica, é lente cilíndrica. Estamos trabalhando aqui com os problemas que resolvem com lentes esféricas. Então, é miopia, hipermetropia e, por último, a presbiopia, também chamada de vista cansada. E o problema da presbiopia, tal qual da hipermetropia, é enxergar de perto. O problema é enxergar de perto. Dificuldade em enxergar objetos próximos. Isso, então, o ponto próximo é maior do que 25 centímetros. Você já deve ter reparado, se você entrega alguma coisa aí para sua mãe ou para o seu pai, para ele ler, ou mesmo ele lendo coisa no celular, você pode perceber que ele não dá conta mais de ler 25 centímetros do olho. Ele precisa afastar esse objeto do olho dele. Se você entrega algo para ele ler, ele não vai conseguir ler assim, ó. Faz o quê? Joga lá para frente. Por quê? Porque o ponto próximo desse olho já não é mais 25 centímetros. O ponto próximo desse olho, às vezes, é 50 centímetros. O ponto próximo desse olho, às vezes, é 1 metro. Isso acontece por conta do envelhecimento. Então, na verdade, a vista cansada é consequência do envelhecimento e provavelmente inevitável a todos nós. Por quê? Porque o seu cristalino, ele acomoda. Lembra que eu te falei que você não consegue enxergar longe e perto, nitidamente ao mesmo tempo? Isso acontece porque o seu cristalino, ele é capaz de acomodar. Quando eu enxergo próximo, ele acomoda a sua distância focal para enxergar esse objeto próximo. E quando eu quero enxergar um objeto distante, ele acomoda a sua distância focal para observar um objeto distante. Mas com o passar do tempo, o enrijecimento do cristalino impede essa acomodação. Vai vivendo, vai acomodando, vai enrijecendo e relaxando, até uma hora que esse enrijecimento impede o vai e volta, a flexibilidade. E aí temos a vista cansada. Eu tenho agora dificuldades de enxergar um objeto próximo. Qual a correção? O problema. Deixa eu desenhar aqui o cristalino que faltou. O problema não está no tamanho do olho. O problema está no envelhecimento e no enrijecimento do cristalino. E aí a lógica é a seguinte: como o cristalino não está conseguindo fazer a convergência, esses raios estão se cruzando após a retina. Como o cristalino não está conseguindo mais, do jeito que conseguia fazer essa convergência, os raios estariam se cruzando após a retina. Mas para eu enxergar com nitidez, o cruzamento tem que ser sobre a retina. Então eu corrijo esse problema novamente com uma lente convergente. Se o cristalino não está dando conta, a lente vai convergir por ele. E aí a lente vai fazer essa convergência já dos raios quando passam por ela, e depois o cristalino faz o resto. E esses raios vão se encontrar lá na retina, onde realmente deveriam se encontrar. Tá aí. Deixa eu melhorar só esse desenho aqui, que esse raio não ficou bom, não. Então, novamente, lente convergente.
Repito, o astigmatismo não entra porque a correção dele não é lente esférica, é lente cilíndrica. Copia aí que agora eu vou te ensinar a calcular o grau da sua lente. Vamos ver então como é que eu calculo quantos graus seus óculos têm que ter para corrigir seus problemas. Copia aí que eu só vou beber uma água. Não. Então, bora, vamos aos cálculos. O grau da sua lente, na verdade, na física, vai ser chamado de vergência da lente. Então, vergência é o grau da sua lente. Se você fala aí que seus óculos têm 2 graus de miopia, esses 2 graus correspondem à vergência dele. Mas a gente fala grau, mas é a vergência. E como que eu calculo, então, a vergência de uma lente? Para calcular a vergência de uma lente esférica, você vai fazer 1 sobre a distância focal da sua lente. Para calcular a vergência, é o inverso da distância focal. É 1 sobre a distância focal da sua lente. Mas há aqui uma obrigatoriedade de colocar essa distância focal em metros. Obrigatoriamente em metros. E então, vergência vai ter a unidade de metros a menos 1, e metros a menos 1, nesse caso, vai virar dioptrias, que eu represento com DI. Então, vamos corrigir aqui alguns termos que a gente usa no dia a dia. O grau da sua lente, na verdade, é a vergência dela. E se você tem 2 graus, você tem 2 dioptrias. Esses graus, na verdade, as unidades graus, na verdade, correspondem a dioptrias. Então, você tem aí, eu tenho 0,75 num olho e 1,5 no outro. 0,75 dioptria no olho e 1,5 dioptrias no outro. Dioptrias, em DI. DI. E aí, só te lembrando, a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. E esse 1 sobre F é justamente a vergência da sua lente. Então, você, dependendo da situação, pode trocar essa fórmula por vergência é 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Só lembrar que tem que ser obrigatoriamente tudo em metros. Fica obrigatório, caso você queira calcular a vergência, colocar em metros. E eu tenho também que me lembrar a notação de sinal. Como assim a notação de sinal? Lembre-se que a distância focal pode ser positiva ou a distância focal pode ser negativa. Distância focal positiva quando a minha lente é convergente. E distância focal negativa para lentes divergentes. Lente divergente. Ou lentes divergentes. Divergente.
Isso quer dizer, então, que se você tem 2 graus de miopia, na verdade, você tem 2 graus de miopia, ó, 2 graus de miopia, na verdade, você tem menos, porque miopia resolve com lente divergente, menos 2 dioptrias. Seus óculos são de menos 2 dioptrias. E se você tem, por exemplo, 1 grau de hipermetropia, você tem mais 1 dioptria. Porque eu tenho que obedecer positivo e negativo, dependendo da lente que vai corrigir o seu problema óptico. Então, miopia é negativo porque se corrige com lente divergente. E hipermetropia é positivo porque se corrige com lente convergente, tal qual a vista cansada. E aí, como que eu calculo no caso, por exemplo, de uma miopia ou o caso, por exemplo, de uma hipermetropia? Copiei que eu vou te mostrar. Então, vamos aprender aqui a calcular a vergência que corrige um problema de miopia e a vergência que corrige um problema de hipermetropia e de presbiopia. Lembrando que o problema da miopia, gente, é observar objetos distantes. Eu não consigo observar um objeto distante. Eu consigo observar um objeto que está a 1 metro de mim. Eu consigo observar um objeto que está a 2 metros de mim. Eu não consigo observar um objeto que está no infinito. Então, se eu quero observar um objeto no infinito, eu vou precisar de uma lente para isso. E aí, o que eu preciso que essa lente faça? Eu preciso que essa lente pegue o objeto que está no infinito e traga ele para perto de mim, porque perto de mim eu consigo enxergar. Então, uma lente que corrige miopia, ela pega um objeto que está lá no infinito e coloca a imagem dele a 1 metro de mim. Coloca a imagem dele a meio metro de mim. Porque a meio metro de mim, eu consigo enxergar. Então, a lente... Deixa eu pegar o azul. A lente que corrige a miopia, ela faz o quê? Ela pega um objeto que está lá no infinito, que tem distância no infinito, ela consegue pegar um objeto que está longe pra caramba e colocar numa distância que eu enxergo. Então, aqui, ó, no DI, a gente vai colocar o ponto remoto da pessoa que tem miopia. A lente vai fazer para mim o que meu olho não está fazendo. A lente vai pegar um objeto que está no infinito e fazer com que a imagem dele seja formada onde eu enxergo. Então, ela vai pegar um objeto que tem distância no infinito e vai trazer ele para um ponto em que eu enxergo, para o meu ponto remoto. Vai botar ele pertinho de mim. Lembrando que 1 sobre infinito é 0.
essa parte aqui não vai existir. E essa imagem que vai ser feita para mim vai ser uma imagem virtual. Não adianta a minha lente pegar um objeto no infinito e formar uma imagem, para mim, real, porque a imagem real é de cabeça para baixo. Imagina você colocar uma lente nos olhos e tudo é formado de cabeça para baixo. Então, essa imagem aqui vai ser virtual, por isso é negativo. Então, se você quer achar o grau de uma lente de miopia, você vai fazer 1 sobre menos o ponto remoto dessa pessoa, o mais longe que essa pessoa enxerga. Então, vai ser 1, menos não, né, gente? 1 sobre, né? 1 sobre o ponto remoto, o mais longe que você enxerga. Vamos supor que eu enxergo 2 metros de mim. Só 2 metros. Além de 2 metros, eu não enxergo mais. Então, a minha lente tem que pegar um objeto que está lá 10 metros e fazer a imagem para mim a 2 metros, porque 2 metros eu enxergo. Então, eu faço que a minha divergência vai ser 1 sobre menos 2. 1 sobre menos 2, lembrando que tem que ser em metros. Em metros. Então, nesse caso aí que eu inventei, 1 sobre menos 2, a vergência seria de menos meio dioptria. Vamos para a correção de hipermetropia e presbiopia. Aí o problema da hipermetropia e da presbiopia são os objetos próximos. Eu não consigo observar um objeto próximo de mim, eu preciso afastar ele de mim. E a lente que vai fazer isso. A lente vai pegar um objeto que está a 25 centímetros de mim, um objeto que está a 25 centímetros de mim, lembrando que tem que passar para metros, e vai colocar ele numa distância que eu consiga enxergar. Então, o objeto está aqui, aqui eu não enxergo, a lente vai formar a imagem dele lá um pouco mais para trás, porque lá atrás eu enxergo. Então, para calcular a vergência de uma lente que corrige hipermetropia e presbiopia, vai ser 1 sobre o ponto próximo da pessoa, mais 1 sobre 0,25. Mas lembrando que também essa imagem precisa ser virtual. Não adianta eu colocar uma lente nos meus olhos que gere imagem real, porque a imagem real é de cabeça para baixo. Eu preciso de uma imagem virtual, então aqui é negativo. Lembrando que aqui é em metros. Então, a vergência vai ser 1 sobre menos o ponto mais perto que a pessoa enxerga, mais 1 sobre 0,25. Esse 1 sobre 0,25 é 4. Se você quiser substituir, pode. Mas eu prefiro deixar a fórmula assim. E aqui, nesse caso, é 1 sobre menos o ponto remoto. 1 sobre menos o mais longe que essa pessoa dá conta de enxergar. Copia aí que a gente já vai para a nossa listinha. Acho importante, gente, entender quais foram os ajustes que eu fiz. Mais importante que você decorar essa fórmula, até porque quando o Enem te cobrou essa fórmula, ele te forneceu, acho mais importante do que decorar a fórmula, entender como é que funciona, entender o que, que a lente faz. A lente forma uma imagem no ponto em que você enxerga. No caso da miopia, a lente forma a imagem, tira lá do infinito e forma uma imagem perto, onde você enxerga. E no caso da hipermetropia, a lente tira a imagem de perto e joga ela para longe, que é onde você enxerga. A lente forma a imagem onde o seu olho enxerga naturalmente. É isso que uma lente faz para corrigir seu problema de visão. Uma lente não corrige o seu problema de visão resolvendo o problema do seu olho. Ela forma a imagem do objeto no ponto em que você naturalmente enxerga. Se está muito longe, ela forma a imagem perto de você. Eu, por exemplo, que tenho miopia, não enxergo longe, a minha lente forma a imagem perto de mim, onde eu enxergo. E se eu tivesse hipermetropia, a lente formaria a imagem longe de mim, que é onde eu enxergo. Vocês receberam a listinha? Tá todo mundo com a listinha aí? Podemos começar? Olha aí se tá no grupo. Então vamos. Peraí que eu vou pegar a minha aí. Deixa eu pegar a minha aqui.
Então, pegue aí nossa listinha, vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Qual começaremos? Vamos começar com uma teórica e depois a gente vai para as contas. Vamos começar pela questão... Vamos começar pela questão 5, uma questão teórica, só para a gente ir aquecendo. Vou ler para você. Questão 5. Olha aí. Dois problemas de visão comuns são a miopia e a hipermetropia. A miopia é um problema de visão que ocorre quando a imagem de objeto se forma antes da retina. Lembra da dica? Miopia, meio do olho, meiopia. Lembra que é meiopia. A hipermetropia, por sua vez, hipermetropia é outro, né? A hipermetropia, por sua vez, é um problema de visão que ocorre quando os raios de luz interceptam a retina antes da imagem ser formada. Nesse caso, a imagem formar-se-ia, que é isso, hein? Formar-se-ia depois da retina. Maria e Fernanda foram ao oftalmologista e Maria tem miopia, realmente tenho, e Fernanda tem hipermetropia. Não conheço Fernanda. A partir da informação obtida no enunciado, marque a alternativa correta. Então, se Maria tem miopia, o problema de visão dela é enxergar de longe, a imagem se forma antes da retina, meio do olho, e a correção é uma lente divergente. É a correção. A correção sendo divergente, fica aí a revisão, divergência negativa. Por quê? Porque lentes divergentes têm distância focal negativa, consequentemente, divergência negativa. Se Fernanda tem hipermetropia, aí é porque no olho de Fernanda a imagem não se forma na retina, formar-se-ia depois da retina. E aí, consequentemente, a lente que corrige é a convergente. Divergência positiva. Vamos às alternativas, aqui foi só uma revisão. Maria deve usar lentes divergentes para corrigir a miopia. Bom demais, letra A. É isso, né? Ai, gente, por que você não bota na E? O FJF? Por que não bota essa opção na E? Porra, letra A, 5A. Posso até ler as outras, mas podia ter colocado essa na letra E, né? Criado um suspense. Maria deve usar lentes convergentes? Não, não deve. Fernanda deve usar lente divergente? Não, não deve. Ambas com lentes convergentes? Não, não é. E ambas com lentes divergentes? Não, não é. Então, no gabarito 5A. 5A. Vamos para a próxima. Vamos ver se alguma outra aqui exige mais o nosso raciocínio. Depois a gente vai para as do Enem. Aí nós vamos fazer 8, 9 e 10 do Enem. Mas eu quero fazer uma outra antes de ir para as questões do Enem. Deixa só a tia ver. Peraí.
Vamos para a questão 3, uma continha. Três, ó, hoje é 5, 3, 8, 9 e 10. Essas três aqui do Exame Nacional do Ensino Médio, o famigerado Enem. Vamos para a questão 3, presta atenção. Um paciente consulta um oftalmologista alegando dificuldade em observar com nitidez objetos distantes. O que esse paciente tem, hein? Eu acho que eu sei o que ele tem, porque eu tenho. Ao realizar os exames, fica constatado que a distância máxima de visão distinta do paciente é de 50 centímetros. Nesse caso, para que ele consiga ver com nitidez objetos no infinito, ou seja, muito distantes, o oftalmologista deve receitar uma lente corretiva de divergência igual a quanto? Então, se o problema desse paciente é enxergar objetos no infinito, o problema desse paciente é a miopia. Ele é míope. A gente sabe que a miopia, o ponto remoto da pessoa, o mais longe que a pessoa enxerga é logo aqui. Esse paciente ali, ó, o ponto mais longe que ele enxerga é 50 centímetros. Você tem noção do que é isso? O mais longe que ele enxerga é tipo isso aqui. É o mais longe que ele enxerga com nitidez. Isso aqui, ó. É o mais longe que ele enxerga com nitidez. E aí ele vai colocar, então, óculos, e esses óculos vão fazer o quê? Vão pegar esses objetos que estão no infinito e formar a imagem deles onde o paciente enxerga. E aí, para calcular essa vergência, é fazer 1 sobre menos o ponto remoto desse paciente. 1 sobre menos o mais longe que esse paciente enxerga. Lembrando que é obrigatório que essa distância esteja em metros. Obrigatório. Em metros. Então, para calcular isso daqui, vai ser menos 1 sobre 50 centímetros, que é 0,5 metros, a vergência menos 2 dioptrias, que corresponde a menos 2 graus. Então, esse médico tem que receitar uma lente com menos 2 dioptrias no gabarito letra A, 3A. Deu para entender sim ou não? Me fala aí se está dando para entender ou se está rápido. Conta para mim, conta para sua tia. Então, joia. Tudo certo? Então, vamos para a próxima. Vamos fazer as do Enem, né? Eu tô achando que vai dar tempo de fazer mais, tá? Porque como é muito teórico e tal, eu tô achando que vai dar tempo de fazer mais. Vamos fazer as 6 antes. Aí a gente faz 6, 8, 9, 10. Aí acabou. 6, para terminar. 6, 8, 9, 10 e acabou. Vou apagar aqui porque essa 6 ocupa mais espaço. Ô, gente, aqui é a letra A, tá? Esqueci de colocar, 3A. Nossa Senhora. Não, não.
Adesivo, retina. Retina. Então, vamos, questão 6. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros grudado na parede, na altura de seus olhos. Então, aqui, a altura desse adesivo, 6 milímetros. 6 milímetros. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 metros. Deixa eu pegar azul aqui para diferenciar. Então, o tamanho do adesivo, 6 milímetros, está aqui. A distância entre o adesivo e o cristalino, 3 metros. E a imagem, supondo a distância entre o cristalino e a retina, 20 milímetros. A pergunta é, qual é o tamanho da imagem formada lá na retina? A imagem do adesivo é formada, a gente já sabe, inclusive, as características dela, ela é real, ela é invertida e ela é reduzida, e eu quero achar o tamanho dela lá atrás. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer por semelhança de triângulo, ou eu posso fazer pela nossa fórmula. A altura da imagem sobre a altura do objeto é igual à distância entre lente e imagem sobre distância entre objeto e lente. Então, lembrando que a nossa lente é o cristalino, eu fiz a altura da imagem, que é o que eu quero descobrir, sobre a altura do objeto, que é o adesivo, é igual à distância entre lente e imagem sobre distância entre objeto e lente. HI sobre HO é módulo de DI sobre DO. Agora vamos jogar os valores. O HI é a altura da imagem, é o valor que eu quero. É isso aqui. Então, vai ficar o HI, que é o que eu quero descobrir, sobre o HO é a altura do objeto, 6 milímetros, que é igual ao DI, que é a distância entre lente e imagem, 20 milímetros. Perceba que está em módulo. Isso está em módulo porque é da regra, da fórmula. Mas, se fosse, então, virtual, você teria que passar o módulo e essa distância ficaria positiva. Mas a distância, essa imagem é real. Se essa imagem é real, esse DI já é positivo. Então, você nem precisa ficar preocupado com esse módulo, porque esse DI já é positivo. Então, vai ser o DI, que é 20 milímetros, sobre o DO, que é 3 metros. Aí eu tenho um problema com esses 3 metros. O meu problema com esses 3 metros é porque eu estou fazendo todas as contas em milímetros. Eu usei HO em milímetros, eu usei DI em milímetros, eu preciso usar DO em milímetros também. Eu só vou conferir se a resposta está em milímetros, mas acho que deve estar, não tá? Tá em milímetros. Não, piquititinho, né? Respostas piquititinhas. Então, tá em milímetros, então eu não posso colocar 3 metros, eu vou ter que passar isso para milímetros. Lembra como é que passa metros para milímetros? De metros para decímetros se aumenta uma casa, de decímetros para centímetros mais uma casa, de centímetros para milímetros mais uma casa. Então, 3 metros são 3.000 milímetros. 3.000 milímetros. Aí eu posso cortar aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero. Eu não posso cortar cruzado, tá? Porque eu vou cruzar, eu vou multiplicar cruzando, eu não posso cortar cruzado. Eu poderia cortar aqui esse 6 com esse 300. Se eu corto esse 6 com esse 300, aqui fica 1 e aqui fica 50. Vou passar para lá só para eu ter mais espaço. Então, vai ser aqui HI sobre 1 é igual a 2 sobre 50. Vou cruzar isso daqui, 50 HI igual a 2, lembrando que estou trabalhando com tudo em milímetros, então a minha resposta vai sair em milímetros. HI, então, é 2 sobre 50. HI
é 0,04 milímetros. Né? Porque 2 sobre 5 é 0,4. Então, 2 sobre 50 é 0,04. Acho que está tudo em notação. Vamos passar, está tudo em notação. Vamos passar, então, para a notação científica. E aí eu vou aumentar duas casas. Então, em vez de 0,04, eu aumento uma casa, eu aumento outra. Então, o HI é 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. 0,04 ou 4 vezes 10 a menos 2 no gabarito letra C. 6C. Vamos descer lá. 6C. Deu para entender, sim ou não? Se deu, a gente já começa o nosso batidão do Enem, 8, 9, 10. Então, eu vou apagar o lado de cá para a gente fazer a questão 8. Tá, vamos lá. Questão 8, questão do Enem. Entre os anos 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento de uma câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a quê? Então, olha só, eu tenho uma câmara escura, né, um quarto todo fechado, se você for olhar aí é um quarto todo fechado, tem gente lá dentro, mas esse quarto está todo fechado. Existe um orifíciozinho na janela, olha aí, e a imagem do edifício está se formando lá no pano branco, né? O edifício tem raios de luz que fazem assim. Gente, faço tudo com linha reta, tá? Não sei porque que minha mão faz isso vez ou outra, não. Me trai dessa forma, não. E aí, lá no pano branco que tem no fundo, você tem a imagem do orifício, do edifício sendo formada. Olha aí. Tá aí. É isso aí. Vê se você consegue enxergar. É isso aí que está sendo representado. E aí a questão está pedindo, se você comparar essa estrutura ao olho humano, o que corresponderia o pano branco, o tecido branco, onde a imagem é formada. Onde que no olho humano a imagem é formada? Onde? Qual é a estrutura do seu olho que forma a imagem, em que a imagem é formada?
a estrutura do seu olho. No fundo do seu olho, em que há a formação de imagem, é a sua retina. Então, esse pano branco, ele está atuando enquanto retina. Se perguntasse sobre o orifício funciona como qual estrutura do seu olho? Aí, esse orifício seria a sua pupila. Mas não perguntou sobre o orifício, perguntou sobre o tecido, e o tecido é análogo à retina do seu olho, no gabarito letra B. Uma questão básica que tem que saber fazer. Vamos aproveitar aqui, já vamos para 9. Questão 9. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é o mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, LF, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. Ok. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fásicas para a correção do problema de visão apresentado é esquematizado por qual? Então, eu vou colocar lentes para corrigir um problema específico. A questão falou que é relacionada à miopia. As correções da miopia utilizam lentes fásicas. Então, eu vou ter a lente fásica, que é a correção, o cristalino, que é a lente do seu olho, e lá atrás a retina. E aí está sendo representado com LF, C e R. Qual que é o problema da miopia? Miopia é enxergar de longe, é formado no meio do olho, a correção é lente divergente. Então, essa lente fásica, ela tem que ser divergente, ela tem que espalhar os raios, porque é isso que corrige a miopia. Então, a luz vem aqui, passa pela lente fásica, a lente fásica diverge esses raios, aí eles passam pelo cristalino que converge, e eles se encontram lá na retina, para que você tenha uma visão nítida. Isso no gabarito é letra B. É isso que uma lente fásica tem que fazer. Espalhar os raios de luz, para depois o cristalino convergir eles, e você enxergar com a nitidez. Se você for observar aí, gente, só de bater o olho, você já eliminava a letra C e a letra E. Porque a letra C e a letra E, se você for olhar, esses raios estão chegando lá na retina separados. Para eu enxergar com nitidez, os raios devem se cruzar na retina. A imagem tem que formar lá. Então, essa letra B e essa letra C, desculpe, e essa letra E, bizarro. Se você observar letra A, essas lentes fásicas estão fazendo nada. Olha aí, tá fazendo nada. Antes dela e depois dela, os raios estão fazendo exatamente a mesma trajetória. Então, na letra A não está prestando. Na letra C está chegando espalhado. E na letra E está chegando espalhado também. Aí você ficaria entre B e D. Aí, entre B e D, você teria que saber que miopia se corrige com lentes divergentes. Entre B e D, era essa a diferença. Você sabia que miopia é lente divergente, então, depois de passar pelas lentes, esses raios têm que abrir um pouquinho, para depois juntar. Então, no gabarito, letra B. Vamos para a última de hoje, questão 10 do Enem. Nós conseguimos fazer 6 questões hoje.
Questão 10, questão do Enem. Indivíduos míopes têm dificuldade de enxergar objetos distantes. Para a correção desse problema com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente. Foi o que a gente conversou. A gente conversou exatamente isso, inclusive te falei que quando o Enem cobrou essa questão, ela vai te dar a fórmula, você vai ver que ela vai dar aí mesmo. A vergência de uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal, dada em metros. Então, vergência é 1 sobre f. A vergência é medida em dioptria, comumente denominada de graus de uma lente. Se a distância máxima que o indivíduo míope enxerga nitidamente por 50 centímetros, para corrigir esse problema, qual tem que ser a vergência da lente? Então, olha só o que a questão te forneceu. A questão te forneceu que vergência é 1 sobre f. E a questão te forneceu também que essa distância focal é a distância máxima que o indivíduo enxerga. Então, que essa distância focal é o mais longe que o indivíduo enxerga. E o mais longe que o indivíduo enxerga, 50 centímetros. Então, vergência vai ser 1 sobre 50 centímetros passados para metros, 0,50. E aí que essa questão é excelente. Por quê? Porque essa questão, ela não é uma questão básica. Ela seria uma questão básica se terminasse aí. Era só pegar esses 50 centímetros e jogar na fórmula. Ela não é uma questão básica. Por que ela não é uma questão básica? Porque, primeiro, não, assim, ser em metros, a questão te falou. Mantém ela no básico aí, porque 100 metros ela te falou. Lógico, te exige a capacidade de leitura, mas isso é habilidade básica. Ler é habilidade básica. Mas se você faz só isso, você não achou a vergência, porque o problema é miopia. E miopia, a vergência é negativa. A fórmula de miopia é 1 sobre menos o ponto remoto. É negativo. Então, a sua vergência aqui é de menos 2 dioptrias. E na leitura do enunciado, você tem todas as informações que você precisava. Você tem a fórmula, você tem que é em metros, apesar de ter aí as opções, se você não transformar em metros, a questão te falou que é em metros, mas não te deu que é negativo. Então, isso era além. No gabarito, letra A. Deu para entender, gente? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Não é de dúvida, claro, ou não é de não entendi? Ah, então tá. Ufa. Então, beijo para vocês, bons estudos e até a aula que vem. Tchau, tchau.